Pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo. Vou pegar aqui o negócio aqui para marcar. Como você já sabe, nosso curso de História ele é completo para concursos, vestibulares e também pré-militar. O e-mail está aí, historiacom1@outlook.com, Facebook Estuçar e o celular para mensagem 3291650267. Como vocês podem observar aqui, nós vamos estar aqui, ó, professor. Exatamente isso, beleza? Vamos lá, sem mais delongas, História do Brasil 73, Primeira República. Vamos falar hoje sobre atividades agrícolas. Vamos pegar nessa aula aqui, pessoal, tentar distinguir duas coisas. Falar um pouquinho sobre o café e também de um sistema chamado colonato, que foi de muita importância aí para a produção do café. Beleza? Então vamos lá. Até 1930, predominantemente, o Brasil era agrícola. Pessoal, até 1930, e como vocês podem observar, desde o período colonial, você observa que o Brasil, a sua predominância era ser agroexportador. E isso vai até 1930. Então não existia indústria nessa época. Mentira, existia sim. Existiam pequenas oficinas, mas só que não tinha aquela importância para se dizer, tivemos uma revolução industrial. Por quê? Como já sabemos, para você ter uma dita revolução industrial, primeiramente, um país que tem indústria, não se pode dizer que ele se passou por uma revolução industrial. Mas aquele país que passou por uma revolução industrial, esse tem indústrias. O que eu quero dizer com isso? Para um país se dizer que ele passou por uma revolução industrial, nós temos que observar duas coisas principalmente. Primeiramente, o grande deslocamento da população que vivia mais no campo e muda totalmente para as cidades, para as zonas urbanas, onde ficam as indústrias. E segundo, uma mudança muito rigorosa no aumento do produto interno bruto, ou seja, do PIB. Então, eu quero dizer com isso que no Brasil você tinha sim indústrias, são oficinas, indústrias e tudo mais, só que não tem aquela força como foi a dita Revolução Industrial, com indústrias e tudo mais para abastecer. Tranquilo? O que nós temos que observar? É interessante, pessoal, que tem um censo que fala que mais de 70% da população vivia no campo e estava ligado a atividades agrícolas. Mais de 13% estava dedicado à atividade industrial. E mais de 16% estavam aí ligados à atividade de serviços. Mas que tipo de serviços esses? São serviços que são atividades de baixa produtividade. Como assim? Domésticos, entre outras coisas. Beleza? Mas isso que nós observamos, que o Brasil ele é predominante atividade agrícola nesse momento, beleza? Outra coisa, o café não foi absoluto. E eu já falei isso para vocês aqui já muitas vezes. Os produtos anciclares, ou seja, os produtos que faziam parte também da balança comercial de exportação. Além do café, que era o carro-chefe, você tinha a cana, você tinha o algodão, você tinha a borracha e entre outras coisas. Tranquilo? Um ciclo, pessoal, ele não substitui outro ciclo. Por quê? O ciclo do açúcar, quando nós observamos, você vai observar que ele não vai ser substituído. O açúcar vai continuar sendo produzido, só que em menor escala. Tranquilo, pessoal? Beleza? E o que eu quero falar sobre esse negócio do café? Ele não foi absoluto, como eu já falei para vocês. E a trajetória desse café também já foi falada aqui no CHC. Começa lá no Império, no Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro,
Só que com constante produção, como podemos dizer, os maus cuidados com o terreno, com o solo, isso leva tudo a um esgotamento desse solo. Consequentemente, essas fronteiras do café terão que se expandir. O café vai andar. Tranquilo, pessoal? Então, no Império você tem o esgotamento. E nesse caso, esse café vai para onde? Essas fronteiras vão para onde? Para São Paulo. Como nós já vimos aqui também no CHC. Inicia o dito chamado novo ciclo do café. Ou seja, se deixa aquele tal do café imperial e agora passa para o café republicano. E agora, por mão de obra imigrante. Tranquilo, pessoal? Beleza? As fazendas continuam nas mesmas princípios, ou seja, grandes extensões de terras, latifundiários, milhares e milhares de pés de café sendo plantados e uma grande produção do café. Tirando aí que não teria uma grande concorrência nesse momento, só depois com a Colômbia, você vai observar que o Brasil vai ser responsável por 70% do café produzido internacionalmente. Tranquilo, pessoal? Essa superprodução, pessoal, vai levar em 1901 a queda do preço do café. A grande produção de café leva o preço do café no exterior a baixar. O que acontece nesse momento? O café ganha uma ajuda, os cafeicultores ganham uma ajuda, tanto aí, vamos dizer, mais do governo de São Paulo e também do governo central, do governo federal. Mas em 1906, como nós já falamos, é firmado o tal do Convênio de Taubaté. Ou seja, nós temos aqui a dita tão falada e famosa política de valorização do café. Ou seja, o que seria esse convênio de Taubaté? O próprio nome diz, política de valorização do café. Vamos valorizar o café. E como fazemos isso? Empréstimos exteriores para a compra desse café excedente, transformando assim estoques que poderiam ser vendidos futuramente, como por exemplo na Primeira Guerra Mundial, onde esses cafés que estavam no estoque foram vendidos, empréstimo que queriam comprar, e também algumas outras regras de acordo com o plantio, né? A diminuição do plantio, para tentar o quê? Diminuir a oferta de café. Isso se dá certo. O café volta a subir. Mas depois, com o tempo, nós já vimos, há de novo uma nova superprodução, há de novo uma nova valorização do café, e você tem isso tudo de novo. Tranquilo, pessoal? E Arthur Bernardes dá o fim nesse troço. Como nós já vimos aqui. Depois disso tudo, pessoal, o que nós temos que observar? Temos que observar que a partir de 1933, já na chamada Era Vargas, do governo de Getúlio Vargas, é criado o Departamento Nacional do Café, que hoje é chamado Instituto Brasileiro do Café. Pessoal, é interessante que esse órgão vai tentar manter o equilíbrio do café. Por quê? Agora você também tem concorrência de outros países. E nesse caso você vai ter aí a chamada queima dos estoques, né? A queima do café, que nós iremos ver quando estivermos falando na parte de Getúlio Vargas, o chamado governo provisório. E nós iremos falar mais um pouco sobre isso, tranquilo? Mais aprofundado. Mas aqui é só para vocês terem uma dica. Pessoal, a fazenda de café, depois da abolição na República você tem uma coisa que precisava de mão de obra. Está liquidada com os imigrantes. Os imigrantes vêm para trabalhar. Ok. Tem uma nova forma, que é o tal do colonato. O colonato, pessoal, veio para substituir a tal da parceria. O que seria isso, pessoal? O colonato ele é diferente da parceria. A parceria você tem a divisão dos lucros. No colonato você não tem a divisão dos lucros da venda do café. Mas o que seria esse tal do colonato? Seriam famílias de imigrantes que iriam trabalhar nas fazendas, nas lavouras de café.
essas famílias receberiam 2 pagamentos. Primeiro pagamento se daria, como você pode ver um aqui, no cuidado do café, de milhares de pés de café durante o ano. E o segundo pagamento se daria na colheita do café. Tranquilo, pessoal? Claro que esse segundo pagamento variava de acordo com a colheita. Tranquilo, pessoal? Beleza? E esses fazendeiros? O que eles iriam fornecer para esses colonos? Iriam fornecer moradias e pequenas porções de terra para que eles pudessem plantar as coisas para eles sobreviverem. Tranquilo, pessoal? Mas lembrando que dentro do Brasil o café não é absoluto. Você observa que ele é o carro-chefe da balança comercial de exportação, mas só que você tem outros produtos, açúcar, tabaco, você tem o algodão, a borracha, tranquilo? E também uma parte de uma indústria interna e tudo mais de abastecimento. Tranquilo? A indústria também alimentícia. Ok? Beleza? Na nossa próxima aula, nós vamos falar mais um pouco sobre história do Brasil. Vamos falar, acho que um pouco sobre indústria e urbanização. Beleza, pessoal? Um abraço.